Vamos lá, então. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Live Session com a Kaspersky. Agradecemos muito a participação de todos vocês. Estou muito feliz em fazer parte dessa manhã de bastante conteúdo. Me apresentando, eu sou a Renata Silva, sou gestora comercial aqui na Akin e nós vamos abordar aí alguns temas bem interessantes e eu vou passar para vocês agora a nossa agenda de hoje. Então, nós vamos começar com uma breve introdução aí da nossa empresa, tá bom? Depois seguimos com a participação do Leonardo Borba, o nosso especialista aí de segurança, falando sobre o cenário bem interessante de Threat Intelligence. E após a participação super especial do Eric Krug, que é a Pre-Sales Manager da Kaspersky, que vai abordar também mais a solução Kaspersky Threat Intelligence. Depois dessa apresentação, nós vamos ter um espacinho aí para perguntas e respostas, então fiquem à vontade para tirar todas as suas dúvidas, esclarecer todos os seus pontos, este é o momento. Depois, damos continuidade, novamente aí com o Leonardo, abordando o cenário, então, focado na cibersegurança para a indústria. E aí, a participação também super especial do Davi Alves, que é o Solution Sales Manager da Kaspersky, que está aqui com a gente também, que vai abordar, então, as soluções da Kaspersky Industrial Cybersecurity. Depois a gente vai abrir mais um espacinho para perguntas e respostas. Fiquem à vontade novamente para esclarecer todas as suas dúvidas. E depois nós teremos ainda um sorteio bastante especial aí de 3 kits, muito bacanas. Então fiquem até o final para garantirem aí o kit de vocês. E depois a gente faz o nosso encerramento e o nosso agradecimento. Vamos lá? Falando então um pouquinho da Akin, gente, a Akin ela começou essa trajetória na tecnologia, né, muito focado em segurança no início e depois trilhado pela observabilidade há mais de 20 anos neste mercado. Dois grandes executivos aí movidos à paixão, entusiastas da tecnologia, o Elpidio e o Hélio, começaram essa jornada como Ion IT e recentemente mudamos o nome para Akin, seguindo aí a expansão e a mudança, a transformação da Ion IT para Akin SA, e essa mudança reflete muito a expansão e o crescimento e o compromisso que nós temos aí com os nossos clientes. Depois, falando um pouquinho dos nossos clientes, nós atuamos com mais de 250 clientes ativos atualmente na nossa carteira, de diversos segmentos do mercado, de diversos tamanhos, atendendo aí sempre com muito compromisso e proatividade, entregando a solução que atende a sua necessidade e que vai te entregar de forma escalável, personalizável, a solução que atende o que você precisa dentro da sua operação. Entre eles aí grandes marcas, como vocês puderam ver. Temos também alguns contratos, mais de 180 contratos de Pro Services, são os nossos serviços proativos também, nós temos hoje. Temos aí um time capacitado, altamente capacitado comercialmente, tecnicamente. Hoje nós temos cerca de 35 funcionários, colaboradores aí que estão preparados para atender vocês em suas demandas, atender de forma proativa com todas as soluções que vocês precisam, que vão atender às suas necessidades. Pode passar, por favor. E aí, abordando um pouquinho sobre Pro Services, a gente, como eu falei, são serviços proativos da Akin, onde a gente oferece desde o assessment, a implementação, suporte, treinamento, que é o compartilhamento do conhecimento para a sua equipe. Ou seja, a gente entrega para vocês a observabilidade journey, que é a jornada completa de todos os nossos serviços, soluções, licenciamento para a sua infraestrutura e para a sua segurança. E recentemente nós lançamos um novo serviço, que é o Walk-in Watch, que foi lançado no mês passado e já temos case de sucesso, porque realmente é um serviço diferenciado, esse é o nosso diferencial. Ouvir de vocês a sua necessidade, entender as suas dores e entregar para vocês uma solução totalmente personalizada, customizável e que te garante aí a tranquilidade no seu dia a dia. Pode passar. Esse é o Walk-in Watch, que é o serviço, então, mas o que é o Walk-in Watch, né? Ele é um serviço de monitoramento como um serviço, né? Então, é um serviço completo,
como se você tivesse uma central de controle, de monitoramento totalmente sob responsabilidade da Aken, onde você vai ter o gerenciamento da sua infraestrutura, o licenciamento e a operação, entregando a visibilidade em tempo real, deixando você com foco mesmo na estratégia e na alta performance do seu negócio. Tá? Ela é um serviço oferecido sobre a plataforma de um dos grandes players que a gente trabalha, SolarWinds, e vai te entregar essa solução de forma que você tenha tranquilidade de atingir aí os objetivos do seu negócio. Nós deixamos aqui o QR Code para que vocês fiquem à vontade aí, tirem uma foto aí com o seu celular para acessar diretamente a página do Aken Watch. Então, esse é o nosso serviço, esse é o nosso diferencial, escutar e entender dos nossos clientes quais são as suas dores, as suas necessidades e entregar o que vocês precisam para a melhoria e otimização da sua operação. Da minha parte é isso, gente. Muito obrigada. Desejo um excelente evento e eu passo a bola agora para o Leonardo Borba. Muito obrigada. Obrigado, Rê. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Threat Intelligence. Vou falar só Threat Intel para ficar mais fácil. Aliás, não vou falar de Threat Intel. Eu vou exemplificar isso porque é muito techniquez e a gente vai entender melhor se a gente pensar numa cidade e a gente tá vendo uma tempestade se aproximando. É, Vamos pensar o seguinte: a gente não, quando a gente quer pensar, quer tratar sobre tempestades que estão se aproximando, a gente vai ver o que os meteorologistas estão falando sobre as nuvens, sobre a pressão atmosférica, sobre os ventos, o que vai ter de chuva, se vai ser um tornado, se vai ser um furacão. A gente vai receber alertas da Defesa Civil, aquele SMS falando, olha, tem risco de ventania, tem risco de tempestade elétrica, tem risco de tormentas chegando perto. E isso nos permite se preparar. A gente consegue ah, fazer barricadas, a gente consegue levantar as comportas quando você tem que, já imaginando uma água subindo, a gente consegue fechar uma rua, a gente consegue estocar um alimento. Isso daí é, é a mesma coisa para o mundo digital. O Threat Intel é essa previsão do tempo. A capacidade de monitorar as nuvens, de coletar os dados com os sensores meteorológicos, radares, essas diversas fontes de informações, é, é o que os analistas de Threat Intelligence fazem com honeypots. São armadilhas para que atacantes pensem que estão realizando um ataque fac- factual e acabam, além de perder tempo mostrando algumas técnicas e tudo mais, feeds de malwares, o que está rolando na Dark Web, em fóruns exclusos e tudo mais, enfim, e também como estão os sistemas dos clientes. Além disso, a gente precisa analisar aquela informação, a gente precisa correlacionar aqueles padrões, entender quais são aqueles ataques, táticas. Isso daí é a mesma coisa que os meteorologistas fazem com os modelos meteorológicos, porque não basta apenas ver que a nuvem está passando. Eu tenho todo um arcabouço de técnicas que vai me permitir saber que aquela nuvem passando vai despejar uma tormenta justamente na região que eu estou. Aquele SMS que eu recebi falando que vai ter uma chuva muito forte, que eu devo me proteger, aquilo é o relatório que eu vou receber de Threat Intel, aquilo são os feeds de segurança, são os painéis que vocês verão em dashboards de ferramentas, avisando o que está acontecendo, o que pode acontecer. É, E isso vai permitir que as equipes de segurança preparem seus firewalls, os seus patches, suas assinaturas, bloqueiem aqueles domínios maliciosos que estão vindo nesses relatórios. Isso é a mesma coisa das barricadas, das comportas que vamos subir para que a água não invada o nosso local. Essa preparação vem através dessas informações. Então, assim,
Quando a gente pensa numa tempestade severa como essa, ter a informação antecipada salva a vida. Ter a informação do threat intel pode salvar o nosso negócio. Se a gente olhar para aquele technique que eu falei no começo, pensar que assim é o processo contínuo de você coletar, processar, analisar todas as informações sobre essas ameaças, sobre de onde está vindo, e construir aquele seu método para se defender, entender qual é a motivação que está vindo, porque pode ser simplesmente financeira, pode ser uma atividade política, enfim, entender o porquê que você está sendo alvo, ou pode ser alvo daquilo, antecipar o movimento dos atacantes e com isso você se fortalece, você evita o seu problema. E assim, se a gente parar rapidamente para pensar, só em 2024, quase meio milhão de arquivos maliciosos foram detectados por dia, e quase um quarto das empresas do setor industrial indicam mais de 5 milhões de dólares por danos com incidente de segurança. Logo, se a gente não sai de casa, sem olhar a previsão do tempo para saber se vai chover, levar meu guarda-chuvinha, ou se vai chover forte o suficiente para eu não sair, acho que é justo para nossa empresa a gente contar com o Threat Intel para saber quando eu devo estar com guarda-chuva, quando eu devo me preparar, tá bom? Para poder falar do guarda-chuva, para poder falar da análise meteorológica, eu vou pedir pro Davi assumir. Ah, não, desculpa, pro clube assumir. Boa, Leonardo. Muito bom. Ó, adorei a analogia. Inclusive, lembrei de uma situação alguns dias atrás. Eu estive no Rio de Janeiro por uma semana e eu não me atentei à previsão do tempo quando eu fosse voltar para São Paulo. Eu pensei, vou para o Rio de Janeiro, portanto, não preciso de muita roupa de frio. Quando eu voltei para São Paulo, estava 9 graus. E eu cheguei de manhãzinha, então estava muito frio e eu não estava preparado para aquilo. Resultado, passei um certo incômodo, né? Se eu tivesse inteligência avançada antes do tempo, eu não teria passado esse incômodo. Então, essa analogia que você fez, ela se faz muito presente no nosso dia a dia, né? Poderia gastar, inclusive, dinheiro com casaco, né? Exato. O impacto poderia ser financeiro, não só o incômodo do frio. E já me aconteceu, viu? Já me aconteceu, Tenho onde eu não certeza. estive preparado e precisei me equipar e investir. E quando a gente investe em cima da hora, quando a gente investe por reatividade, nós acabamos por investir mais dinheiro sem uma estratégia, portanto, eventualmente, eu acabo investindo em resoluções que, se eu tivesse previamente colocado na minha estratégia, ela teria sido mais assertivo. Esse investimento teria sido assertivo. E muito legal que você trouxe essa analogia da tempestade, e eu já deixo aqui com o pessoal do chat compartilhado 2 relatórios abertos. Então, como a gente está falando de inteligência, é muito legal a gente olhar para a Threat Intelligence não somente como uma solução que pode ser entregue para os nossos clientes como forma de serviços, mas também como a Kaspersky, hoje, como um player importante do espaço de cibersegurança, né? A Kaspersky atua no espaço de cibersegurança há mais de 27 anos. Então, todos esses 27 anos estão agregados no que a Kaspersky tem de Threat Intelligence. Nós também compartilhamos relatórios abertos com relação ao que a gente vê a cada ano. Então, os 2 relatórios que eu compartilhei, um é especificamente voltado para o cenário brasileiro, olhando para como o mercado da Deep Web, Dark Web, está ativo, principalmente com relação à venda de credenciais. E o segundo relatório que eu compartilho, que é o Data Leakage Storm,
né? Então, falando em tempestade, o próprio nome do relatório ele dá como uma tempestade que nós visualizamos ano passado e que este ano continua acontecendo, que é um aumento na quantidade de ataques olhando para roubo de credenciais em si. No passado, nós tivemos muito proeminente os ataques de ransomware, e hoje nós vemos uma migração um tanto quanto considerável para a questão dos ataques que buscam somente extraviar credenciais. E por que é importante a gente olhar para essas informações? Então, tanto esse relatório, esses dois relatórios abertos, que a Kaspersky traz Threat Intelligence, mas quando a gente olha para o que a gente precisa ter de informação antecipada, por exemplo, pode passar para o próximo, Mário? Falando em estar à frente dos nossos adversários, eu preciso entender o que eu tenho de infraestrutura. Qual tipo de inteligência de ameaças que eu vou levar para cada ponto da minha infraestrutura. Então, eu posso olhar para o meu ambiente de tecnologia. Então, aqui está no exemplo aqui do nosso slide, a gente tem um ambiente completo de tecnologia, onde podemos ter soluções como um CIEM, como um Endpoint Detection and Response, um Extended Detection and Response. Na borda da minha infraestrutura, eu posso ter um Next Generation Firewall, eu posso ter um anti-spam, um IDS, um IPS, eu tenho time de segurança. Muitas vezes a parte de segurança das empresas ela fica embaixo do time de tecnologia. Eu não tenho propriamente um time de segurança apartado. Então, qual tipo de threat intelligence cada um desses ambientes consome? Né? É uma máquina, é uma solução que vai consumir essa inteligência ou é um time que vai consumir essa inteligência? Então, para cada tipo de time, para cada variante de tecnologia dentro do meu ambiente, eu tenho um arcabouço de soluções de threat intelligence, como, por exemplo, são os casos dos threat data feeds. Nós vemos que para vários pontos aqui nós temos feeds. Por quê? Porque eles se encaixam em praticamente toda a minha infraestrutura. Então, o Leonardo deu o exemplo de aumentar a capacidade do nosso Next Generation Firewall. Então, eu tenho um firewall de qualquer player de firewall e ele enxerga um certo pedaço da internet, seja ela deep, dark web, né? Esse firewall, ele enxerga esse pedaço. Mas eu consigo incrementar, eu consigo melhorar a atuação desse firewall quando eu pego a inteligência de outro player que enxerga outro pedaço da internet e eu agrego nesse firewall. Então eu estou melhorando as capacidades da minha proteção de borda. E é muito importante a gente olhar para a Kaspersky como player de cibersegurança global e entender a diferença que faz nós termos analistas e pesquisadores específicos em cada região. Então, no exemplo da tempestade do Leonardo, por exemplo, o Brasil é um berço para malware de ataques financeiros, certo? Isso aqui eu acho que a gente já está cansado de saber, não cansado de saber, mas nós nos preparamos dia a dia para novos golpes financeiros, e esses golpes eles acabam sendo exportados do Brasil para outros lugares. O mesmo acontece, por exemplo, com o Pix. Existem variantes do Pix em outros lugares, a Índia é um exemplo. Então, quando nós temos pesquisadores na Índia identificando certos comportamentos, certos tipos de ataque, identificando domínios, servidores de command and control e atores maliciosos em si, eu consigo pegar essa inteligência e levar para dentro do meu ambiente para que lá no futuro, quando aquela tempestade chegar na minha região, porque ela vai chegar, não é questão de se, é sim quando esse ataque vai chegar. Por exemplo, Lockbit 4.0 já é uma realidade. Já existem N variantes do Lockbit 4.0. Nós achamos que o Lockbit 3.0 havia sido vazado o código dele, e aí a gangue havia sido desmantelada, mas não. Eles prepararam uma nova versão, e com inteligência de ameaças eu consigo me proteger contra esses ataques, seja detectando os comportamentos através dos meus feeds. Então eu posso agregar feeds de hashes maliciosas na minha plataforma de Extended Detection and Response. Pode passar, Mari, para a próxima. Eu posso
inclusive, utilizar os relatórios do meu time de inteligência. Então, os relatórios que eu compartilhei com vocês são 2 relatórios abertos, mas o meu time de inteligência gera relatórios praticamente todos os dias sobre novas ameaças, sejam elas ameaças focadas no âmbito financeiro, no âmbito industrial, ou olhando para as campanhas de ataques persistentes, que hoje são muito proeminentes. Então, aqui a gente pode olhar para esses relatórios. Outro serviço que a gente pode identificar com o Threat Intelligence é a necessidade do meu time de especialistas em cibersegurança de agregarem contexto a uma ameaça que foi detectada. Então, eu tenho profissionais que atuam com a minha plataforma de detecção e resposta, independente de qual player seja. Esses profissionais, eles podem se beneficiar do que a Kaspersky chama de Threat Lookup, porque ao passo que eu identifico um hash malicioso ou identifico um IP que teoricamente foi bloqueado lá no meu firewall ou foi detectado no meu Endpoint Detection and Response, eu levo essa identificação para o Threat Lookup e a Kaspersky entrega de volta quais as ameaças, o que eu tenho relacionado a esse hash. Se eu tenho mais arquivos relacionados a esse hash, se eu tenho IPs relacionados a esse hash, domínios, para quê? A minha resposta a um possível incidente, ela possa fomentar uma melhora no meu ambiente de cibersegurança. Então, não somente, olha, deletei aquele arquivo, ok. Eu acabo somando na minha plataforma de cibersegurança para que no futuro eu esteja cada vez mais protegido. Inclusive, esse é o moto do nosso presidente, que é o Eugene Kaspersky. A busca é para um mundo de cibersegurança, de certa forma, imune aos cyberataques. Isso só vai acontecer quando não for vantajoso de maneira financeira para os atacantes tentarem invadir um ambiente. E a gente tem visto que até mesmo os ambientes com o melhor investimento, as melhores ferramentas de firewall, as melhores ferramentas de detecção e resposta, elas podem ser comprometidas. Por isso a importância de nós termos não somente várias camadas, quando olhamos para a cibersegurança, e Threat Intelligence é uma das camadas que pode auxiliar no desenvolvimento de uma cibersegurança proativa, visando essa cyberimunidade na qual a Kaspersky tanto fala. Aqui a gente tem um exemplo de como nós podemos integrar feeds de inteligência. Então, se a Kaspersky no passado e ainda é considerado o melhor player de antivírus do mercado, ou Endpoint Protection Platform, ou Endpoint Detection and Response, ou Extended Detection and Response, é muito por conta da inteligência que está por trás dessas ferramentas. A ferramenta não atua sozinha. Então, toda a inteligência da Kaspersky está aplicada aos nossos Endpoint Security. Mas eu posso agregar essa inteligência à plataforma de clientes que não trabalham com Endpoint Security da Kaspersky. Por exemplo, eu posso levar feeds de dados de segurança de rede para a Next Generation Firewall, independente da plataforma. Eu posso levar os feeds de regras Suricata para o meu IDS, para o meu IPS de rede, porque as regras Suricata elas vão acabar analisando o tráfego de rede e identificar dentro desse tráfego de rede possíveis ataques maliciosos dentro do meu ambiente. Ou para a minha plataforma de CIEM, de EDR, eu posso levar as minhas regras Sigma, que ela olha em blocos de código dos artefatos que são detectados ou podem passar desapercebidos pela detecção por comportamento, né, e análise de telemetria da minha plataforma de detecção e resposta. E importando esses feeds, eu consigo melhorar ainda mais as capacidades dessas ferramentas. E, claro, nós estamos sempre abertos. Termos a Aken como parceiro é super importante, como eu mencionei. Nós podemos ter diversas camadas, ainda assim, nossos ambientes podem ser perpetrados. Quando nós temos um time, um parceiro e um fornecedor de segurança que tem capacidade de melhoria dentro do meu ambiente, essa tecnologia ela se faz muito mais presente, muito mais usual dentro do nosso ambiente. Ficamos abertos aí para perguntas e respostas, certo, Léo? Isso aí. Obrigado, viu, Eric? Muito bom. Eu que agradeço.
Gente, perguntas e respostas. Marina, também tem alguma pergunta aí para gente? Oi, pessoal. Ainda nada de perguntas por aqui. Eric estava querendo saber se você vai mostrar um pouco da ferramenta para gente. Como é que você está? Opa! Vamos abrir a ferramenta aqui, eu posso compartilhar minha tela, aí Por eu favor, tomo a sua tela, certo? por favor, sim. Boa. Enxergam minha tela? Ainda não. Sim. Sim? Bom, Boa. Estou trabalhando numa segunda tela, então eu vou olhar um pouco para o lado aqui. Eu trouxe a tela geral do nosso Threat Intelligence Portal. Então, acho que no slide que a gente tinha agora há pouco, tinha uma bolinha branca. A bolinha branca, ela significa que aquele serviço ele está disponível também na nossa versão do portal web. Então, o portal é um agregador dos serviços que estão disponíveis via Threat Intelligence da Kaspersky. E aqui na minha página principal, na minha home, eu de cara já tenho visibilidade de algumas coisas importantes. Por exemplo, quais são os riscos, as dinâmicas de risco globais? Quais são os maiores riscos que têm sido encontrados nesse ambiente? E quais são os últimos relatórios que eu recebi do meu Threat Intelligence? Então, eu tenho novos relatórios aqui de Crimer, relatório de APT. Tenho visibilidade também da minha pesquisa. Então, o que eu pesquisei nos últimos tempos, dentro do meu Threat Lookup, por exemplo, eu pesquisei aqui o enseja.inscrição.org. Essa é uma página que, antigamente, até abril, ela era detectada como ok, não havia nenhuma ameaça relacionada a essa página. A partir do dia 28 de abril, a Kaspersky passou a detectar essa página como potencialmente not trusted. Por quê? Porque ela estava sendo atrelada a uma campanha de phishing. E aí, a partir do dia 21 de maio, então, dentro de um período aí de um mês, ela passou de not trusted para dangerous. Então, os nossos analistas locais têm feito pesquisa, e se nós pegarmos aqui e levarmos ao Virus Total, acho que bastante gente aqui conhece o Virus Total, a gente pega para validar se algo é detectado como malicioso ou não por grande maioria dos players de cibersegurança. Neste caso, somente a Kaspersky e outro player detectam essa URL como maliciosa. Enseja é um programa do governo, então a gente sabe que existem várias campanhas em cima de programas do governo, e este site é apenas um dos milhares de sites que o nosso time de analistas detectou como atuando de forma maliciosa. O que isso traz de importante? A presença de um profissional local que entenda as camadas e as nuances da cibersegurança local do país. Porque outro player de cibersegurança que não tenha um profissional local, como a gente viu, somente 2 dos 90 players lá no Verus Total apontam como phishing. Esse é um exemplo do Enseja, mas existem vários outros exemplos. E como eu dei um cenário, a Kaspersky pode agregar não somente essa URL, essa detecção, mas outras URLs ao seu Next Generation Firewall, ao seu Endpoint Detection and Response, para que ele possa utilizar este feed como agregador. Então, eu posso levar isso como malicious URL data feed para o ambiente dos nossos clientes. Não somente esse, mas para todos os nossos clientes de Threat Intelligence, eles têm à disposição o que a Kaspersky chama de Threat Landscape. O Threat Landscape ele mostra um panorama, com base na minha pesquisa, um panorama de como estão sendo os ataques dentro deste ambiente, por exemplo. Então, eu coloquei aqui somente o Brasil, vou ver um panorama do Threat Landscape do Brasil, quais são as táticas técnicas e procedimentos mais utilizados no Brasil. A gente faz, inclusive, um heat map aqui em cima do Maitre, para que eu possa identificar e atuar dentro das minhas plataformas a fim de evitar esse tipo
de ataque, no qual a gente traz aqui no Threat Landscape. Quais são as técnicas mais utilizadas? Quais são as táticas mais utilizadas? Como eu posso, de forma proativa, me prevenir contra essas técnicas, contra essas táticas que têm sido as mais detectadas no Brasil? Isso aqui é a inteligência de ponta sendo aplicada e podendo ser aplicada especificamente no meio ambiente. Porque eu posso procurar aqui pela Aken. Vou dar o exemplo da Aken. Eu posso pesquisar pela Aken e o Threat Lookup vai me trazer alguma coisa que eu posso ter na Deep Web, na Dark Web, ou algum ator malicioso que possa ter eventualmente falado sobre a Aken. Mas, quando nós olhamos para uma inteligência de ameaças mais focada aos nossos clientes, o que nós pensamos? Digital Footprint. Esse é o tipo de inteligência de ameaças no qual a grande maioria dos clientes que esteja buscando vai olhar e vai pensar, olha, eu gostaria de uma análise de marca, de um brand monitoring. Vocês fazem a pesquisa do meu ambiente na Dark Web, na Deep Web? A Kaspersky faz. Isso é Digital Footprint. E o que a Kaspersky monitora na Deep Web, na Dark Web dos nossos clientes? N ativos, desde número de cartão de crédito, nome da empresa, e-mails, range de IP. Dessa forma, a gente consegue detectar campanhas que estejam vendendo credenciais, nós conseguimos detectar serviços abertos à internet que possam estar vulneráveis, e caso exista uma correção a essa vulnerabilidade, nós apontamos essa correção à vulnerabilidade. Nós podemos, inclusive, detectar contas em redes sociais que estejam utilizando o nome da minha empresa para fazer campanhas maliciosas. Isso aconteceu bastante no passado. Então, a Kaspersky também monitora contas em redes sociais e aplicações mobile. Temos perguntas enquanto a gente foi dando uma Oi, varrida aqui pelo nosso Threat Intel? Eric, sim, temos duas perguntas, na verdade. Uma primeira pergunta do Jefferson. Ele fala como funciona a questão de machine learning, de aprendizado do Kaspersky em vista de ameaças globais e aplicações OT, tecnologia da Legal. automação industrial. Essa é a primeira pergunta dele. Uhum. Ele engancha numa próxima, que é ainda em industriais, a solução Kaspersky oferece alguma solução de camada em layers de SEO legados, Microsoft, como Windows XP e 7, cenários onde equipamentos industriais contam com esses SEOs e apps legados? Perfeito. Jefferson, segunda pergunta é sim. A resposta para a segunda pergunta é sim, e eu não vou dar spoiler, porque o Davi vai falar sobre isso já na segunda parte da nossa sessão, que é especificamente o portfólio Kaspersky voltado às soluções de indústria, né? Entendendo que existem sistemas operacionais legados e tudo mais. Quando a gente olha para uma segunda camada, sim, a Kaspersky também trabalha na camada de rede, olhando do ponto de vista de machine learning, para que eu entenda como é o funcionamento do ambiente, cada ambiente industrial é diferente do outro. Então, quando a gente tem a nossa solução Industrial Cybersecurity for Networks, nós temos machine learning aplicado não somente na análise do tráfego de rede, olhando para os protocolos industriais, para o tipo de conversa industrial, que é muito distinto do corporativo, e identificando este comportamento para que, caso haja uma anomalia ao comportamento padrão desse meu processo industrial, a minha ferramenta possa avisar, possa atuar em cima desse comportamento padrão e bloquear algum tipo de comportamento que colocaria em risco o meu ambiente industrial. Então, nós temos esses dois approaches e o Davi vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Temos uma Perfeito. segunda pergunta aí, Mari? Sim, Eric, o Douglas, ele pergunta, referente ao que você comentou, que o firewall veria uma parte da web, NGFW da Kaspersky veria outra... peraí. O firewall veria uma parte da web e NGFW da Kaspersky veria outra parte. Essa solução seria agregada ao firewall como uma feature instalada no firewall ou uma solução à parte? Legal. A Kaspersky ainda não tem Next Generation Firewall.
Spoiler alert, e no futuro a gente vai trazer Next Generation Firewall para o Brasil, mas ainda não temos. O que a Kaspersky, através de Threat Intelligence, pode levar para os nossos clientes é inteligência para o Next Generation Firewall, e aí eu trouxe aqui na página do nosso Threat Intelligence Portal, alguns dos conectores já disponíveis. Então, por exemplo, eu tenho um Next Generation Firewall da Fortinet, um FortiGate, eu agrego os meus feeds de inteligência, então a gente viu ali a quantidade de feeds, então eu posso ter feed de URL, eu posso ter feed de Command and Control, eu posso ter feed de domínios que estão atrelados a campanhas de phishing. Então eu posso fazer uma mistura de feeds e agregar esses feeds ao Next Generation Firewall. Isso é uma capacidade das ferramentas de Next Generation Firewall. Tá bom? Quem perguntou foi o Douglas, né? Douglas, então, Isso. as ferramentas de Next Generation Firewall, elas têm essas capacidades de ingestão de feed externo. E aí, com base nessa ingestão, eu crio regras no meu firewall. Olha, eu quero então que o que for detectado por feed seja bloqueado. Então, é como se a gente estivesse suplementando o firewall. Ele está com magnésio baixo, a gente vai lá e coloca magnésio nesse firewall para ele poder detectar mais ameaças que estejam vindas de fora. Maravilha. É isso. Vamos seguir, gente? Bora! Então, vamos lá. Leonardo, né? Novamente. Vamos lá. Só deixa eu voltar aqui a tela. Isso. Tô? Então, vamos falar um pouquinho sobre ambientes industriais. Só para a gente, se quiser passar para a próxima imagem, só para a gente entender aqui, que assim, o ambiente industrial, OT, Operational Technology, ele é separado da IT, Tecnologia da Informação. O que a gente tem para operação vai falar com máquinas, vai se preocupar com supervisores de controle dessa interface não humana, ao contrário do que acontece com TI, que a gente quer pegar a informação, tratar e deixar de forma fácil para que o humano consiga ver, lidar, entender aquilo. Esses controladores, o que a gente escuta falar de escada, PLCs, DCS, essa sopinha de letrinhas, nada mais é do que o que faz válvulas, bombas, caldeiras, fornos, braços robóticos, enfim, é o que faz eles traduzirem para o mundo real um comando que foi dado em um computador. A gente já tem aí, por si só, um baita desafio para poder lidar com isso daí, porque é o seguinte, lá, lá na fábrica, a gente tem uma série de ruído que atrapalha a comunicação. Literalmente, se eu colocar uma música de fundo aqui, vocês não vão me ouvir bem. Para as máquinas, vai acontecer a mesma coisa. Só que o ruído ele vai se dar de forma eletromagnética. Elas não vão conseguir se comunicar muito bem. Não contente com isso, o processamento desses componentes geralmente são baixíssimos. O nosso amigo colocou na pergunta aí os SOs legados, que geralmente estão presentes dentro desses ambientes, justamente porque não são ambientes que se modificam com frequência, não é tão fácil de fazer upgrade, melhoria nesses ambientes, e mesmo assim, o componente, a capacidade de computação dele é muito limitada, porque ele tem que realizar uma instrução muito direcionada. Consequentemente, qualquer mínimo problema num ambiente desse é crítico. Inclusive, pode se tornar vital. Se eu erro a quantidade de volume d'água que vai sair por uma comporta de uma represa, eu posso inundar uma cidade. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou fazendo ali. Se eu errar o dosador da química de um remédio, eu posso transformá-lo no veneno. Se eu errar a substância
de uma fórmula, aquilo pode se transformar numa bomba. Então, eu tenho que ter essa visão da dificuldade de comunicação, da dificuldade de processamento, da sensibilidade da operação em si, e ainda temos um movimento de sinergia entre a IT com o OT, ou seja, a gente pegar o que está acontecendo lá na fábrica e transformar em dados para serem consumidos no escritório. Essa convergência, ela, além da dificuldade técnica operacional de interoperabilidade, ela traz o desafio, mais um desafio de segurança. Eu não posso expor aquele meu ambiente extremamente crítico às vulnerabilidades comumente presentes em ambientes de TI. Porque esses ambientes de produção, eles não estão ligados à internet. Eles não podem ter a conectividade, não é qualquer pessoa que pode chegar lá e fazer alguma coisa. Até por isso que, felizmente, a gente vê poucas informações de incidentes, porque, assim, não se enganem, tem e tem muito. Só que o que a gente vê de informação, quando a gente vê, é porque o incidente foi muito grave. E aí, como eu falei, né, é uma comporta que abre a mais, é um reator nuclear que acaba fervendo, porque foram modificadas as especificações de resfriamento. E assim, mesmo estando desconectado da internet, a gente tem, por relatório, inclusive no que acho que num dos que o Clube colocou, ele traz que só em 2022, 40%, 40% dos computadores dos ambientes industriais, em média, estavam infectados. Em 2024, 18%, ou seja, quase uma em cinco das paradas desses ambientes foram causadas por ransomware. Gente, isso são centenas de milhões de dólares em prejuízo, fora do risco que a empresa tá, tá exposta com a sua reputação, com o que pode desencadear sobre essa ação. Não é só o dinheiro que deixa de entrar, é o risco que ele pode estar colocando à população. A ideia é que a gente consiga controlar isso, trazer a segurança para isso, fazer com que esse motor que, que alavanca a nossa economia moderna, porque assim, de tudo, se a gente não tivesse indústria, nada andaria. A gente não estaria conversando agora, porque foi uma indústria que construiu todos os componentes que estamos usando aqui para nos comunicarmos. Então, para que a gente consiga manter esse motor funcionando e que a gente tenha ali segurança especializada, dedicada, monitoramento contínuo, gestão dessas vulnerabilidades, segmentação, porque cada qual tem que falar com o seu específico. Para que a gente consiga fazer isso, eu vou chamar o Davi, ele vai mostrar para vocês como que o Kix pode nos ajudar. Bom dia, pessoal. Como vão todos? Tudo bem? A gente, infelizmente, tá num momento em que os desafios de cibersegurança para o ambiente de automação, para o ambiente industrial, eles estão cada vez maiores. Mas eu falei felizmente porque a gente já tem uma base que é toda a infraestrutura de cibersegurança para o ambiente corporativo, que ajuda muito com que a gente consiga implementar a cibersegurança no ambiente industrial. Óbvio que são componentes, formas de defender de formas diferentes, os componentes, mas eu costumo dizer que a informática é muito parecida, a informática é praticamente a mesma. A gente vai falar de rede para proteção de rede, a gente vai falar de visibilidade de ativos, a gente vai falar de proteção de servidores, a gente vai falar de proteção de workstation.
O que talvez vai mudar ali é o software que a gente vai proteger, o que vai mudar ali são os protocolos com que a gente precisa entender, que as nossas soluções precisam entender para que elas consigam fazer a proteção, né? Esse tema de segurança para o ambiente de automação, ele é um tema muito novo, muito recente, e que requer alguns pontos, e aí se puder passar aí o slide, requer alguns pontos que para a gente é muito importante. Isso que está na tela, ele não é uma coisa que a Kaspersky tirou do nada e colocou como um ciclo, como uma jornada ideal, sabe? Existe um órgão chamado ISA, que tem uma normativa, IEC 62443, que ela enfatiza muito a questão da camada, múltiplas camadas de proteção, visibilidade de ativo e tratar cibersegurança, principalmente no ambiente de automação, como um ciclo e não somente como um produto. Então, é importante a gente ter em mente a jornada em que a gente precisa fazer, que a gente precisa seguir, talvez não exatamente todos os passos em linhas, mas seguir esses passos é muito importante para a gente conseguir atingir uma maturidade do ponto de vista de cibersegurança. É importante que você faça você tenha um assessment da sua planta. Por quê? Para você saber exatamente quais são os ativos mais críticos e que mais requerem a proteção. Então, aí você começa a entender, não, só volta um pouquinho. Você consegue entender onde é prioritário você investir o dinheiro, onde você vai alocar o teu budget para poder fazer o investimento. Então, um assessment é importante. Ter visibilidade dos ativos que você tem de rede é importante para você saber como e quando proteger esses ativos e ter soluções não só que faça a proteção da rede, como de workstation, é você ter a continuidade de serviço. No começo, a Renata falou das soluções da Aken, e falou exatamente nesses componentes, tocou exatamente nesses componentes, que é a questão do serviço. O serviço, na minha visão, para a indústria, ele é tão importante ou talvez até mais importante do que o produto final em si. Então, ter um parceiro, e por isso a gente conta com a Aken na ponta para conversar com vocês no dia a dia, ter um parceiro que esteja engajado e que consiga levar para vocês, cliente final, serviço acoplado às soluções, isso faz com que você aumente muito, melhore muito a sua maturidade do ponto de vista de cibersegurança, né? E por que a gente está falando da Kaspersky, que tradicionalmente é um player de cibersegurança, como o Klug falou, para um ambiente corporativo? Por que a gente está colocando a Kaspersky hoje aqui num ambiente de indústria? Bom, dentro da Kaspersky a gente tem uma divisão, tem algumas divisões dentro da Kaspersky, algumas voltadas para IoT, outras voltadas para MDR, enfim. Eu faço parte de uma vertical dentro da Kaspersky que olha especificamente para soluções de cibersegurança para o ambiente industrial. Então, o que a gente fez? A gente pegou toda a expertise que nós temos, que a gente já tem de muito tempo, uma base de muito, muito, muito grande que a gente tem de conhecimento, e desenvolvemos soluções olhando para o ambiente de automação e suas especificidades. A gente vai falar basicamente aqui de 3 soluções, mas como você está vendo na tela, existe uma plataforma muito grande, muito complexa de soluções. A gente pode falar de SD-WAN para a indústria, a gente pode falar de IoT para a indústria, de proteção, todas essas camadas. A gente hoje vai se ater a 3 soluções especificamente falando. Até a questão de threat intel, como o Eric falou também, existe essa vertical, a gente consegue entregar relatórios, isso vai melhorar muito também do ponto de vista do teu SOC, do que possa ter, te entregando insights, enfim. Mas a gente vai falar um pouco, vou entrar um pouco em 3 produtos basicamente aqui. O primeiro, se puder mudar a tela, o primeiro que a gente vai falar um pouco de proteção de rede, visibilidade e proteção de rede. Vou contar um caso.
Obviamente não vou falar quem foi, mas vou contar um caso do que aconteceu. Uma vez fazendo um assessment num cliente, e óbvio que a gente faz o assessment com o cliente, a gente faz esse risk assessment com o cliente num ambiente totalmente controlado, numa rede em que essa rede ela esteja de forma mais isolada possível para que não tenha muita interferência no processo da indústria. Então, a gente pegou esse segmento de rede em que o cliente tinha certeza absoluta de que só teriam alguns ativos conectados a essa rede, para a gente demonstrar para ele, com a nossa solução de visibilidade e proteção de rede, como ele conseguiria extrair alguns relatórios, como ele conseguiria ter alguns insights, como ele ia conseguir fazer proteção da rede, enfim, e a gente foi fazer isso. Quando a gente conectou a solução, apareceu um segmento de rede conectado a essa rede que o cliente não enxergava, ele não sabia que existia isso. E que segmento era esse? Eram 5 câmeras, ou seja, era um segmento de CFTV que estava conectado a uma rede que ele tinha certeza que não tinha conectividade com a internet, mas porque o engenheiro dessa planta, ele precisava monitorar fisicamente alguns tanques. Então ele precisou colocar 5 câmeras fisicamente ali, molhando mesmo para aqueles tanques. Criou essa rede de CFTV e precisava conectar em algum lugar. Aí ele viu uma porta de um switch aberta, ele foi lá, conectou e, enfim, existia o mito de que aquele segmento de rede estava totalmente isolado. E quando a gente colocou a nossa solução, quando a gente espetou a nossa solução, a gente começou a ter visibilidade daquele segmento de rede e vimos que ali tinha uma conexão para a internet, que eram as câmeras IPs, que se conectavam, que eram monitoradas pelo celular, por exemplo. Tinha um aplicativo de celular que consumia aquelas imagens. Ou seja, tinha ali uma brecha, tinha ali uma possibilidade de infecção que talvez que os clientes não sabiam que tinha. Então, ter visibilidade do que você tem como ativos de chão de fábrica é importante, porém é muito importante que você consiga também fazer a mitigação disso. Então, pula um pouquinho o slide, por favor. E aí a gente vai entrar um pouco mais. Pode pular também. Isso. Aí a gente vai pular um pouco mais e vai falar um pouco de proteção de rede, que é uma solução, que é o Kix for Network, que é uma solução nossa, em que a gente espeta, pode ser um virtual appliance ou pode ser um appliance físico, como está mostrando na tela. A gente vai espetar esse appliance numa porta espelhada do switch. A gente aqui passou alguma pergunta sobre machine learning, coisa do tipo. Esse virtual appliance, esse ativo, ele vai monitorar a rede, ele vai entender o comportamento da rede, ele vai trazer alguns insights. Nessa tela preta que você está vendo aí, ele tem algumas caixinhas, vermelha, laranja, tal. Cada uma dessas caixinhas é um ativo que a solução identificou conectada na rede, seja CFTV, como eu falei, seja um PLC, seja uma workstation, seja um server, enfim, uma IHM. Ele vai coletar essas informações, vai trazer um relatório de todos esses equipamentos que tem conectado na rede. Ele vai começar a observar o tráfego que está nessa rede, que está passando nessa rede, o comportamento dessa rede, de forma como ele vai atuar prioritariamente como um IDS, ele vai só fazer a detecção de tudo aquilo, vai gerar alguns relatórios, vai gerar alguns logs. Esses relatórios, esses logs, eles podem ser consumidos com o CIEM da Kaspersky ou um CIEM de terceiros. Então, ele vai puxar, ele gera algumas telemetrias também. A partir desse momento, em que ele consegue entender prioritariamente qual é o comportamento dessa rede. Por que eu estou enfatizando muito essa palavra de comportamento? Porque quando a gente vai para o chão de fábrica, existem processos que rodam de forma periódica. Então, nem sempre são processos contínuos que estão ali. As requisições nem sempre são as mesmas. Às vezes você tem umas requisições, daqui a pouco você pode ter algum outro tipo de requisição. Você tem alguns protocolos que são diferentes,
que atuam de forma diferente. Então, você lembra Modbus, Profinet, Profibus. Então, é uma solução que ela entende e faz uma inspeção que a gente chama de uma inspeção muito profunda sobre esses protocolos, sobre essa camada de protocolo, para entender de fato ali o comportamento. E aí sim, a partir desse conceito de machine learning, esse conceito de entendimento da rede, evitando muito falso positivo, aí começa a se tomar algumas ações que podem ser ações automáticas de mitigação, como, por exemplo, digamos que você tem ali nessa rede, no segmento dessa rede, pode pular. Você tem no segmento dessa rede CFTV, por exemplo. O que se espera de um circuito de CFTV conectado? É que as câmeras que sejam uma conexão basicamente unidirecional, que as câmeras elas não façam as câmeras requisições para a internet. Então, se elas fazem isso, esse equipamento ele consegue, por exemplo, fazer bloquear esse tipo de tráfego. Um outro ponto interessante é como ele identifica o que você tem de PLCs na ponta. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é custoso. Custoso do ponto de vista financeiro, custoso do ponto de vista que você vai ter que parar um processo para fazer uma atualização de patching, por exemplo, num PLC. A nossa solução ela é conectada à nuvem Kaspersky e todas essas atualizações de CVEs, todas essas atualizações de patching, elas já ficam nativas na nossa solução. E quando ela começa a enxergar que tem um tráfego tentando explorar, por exemplo, esse tipo de vulnerabilidade, ela atua de forma que ela pode bloquear imediatamente, ou ela simplesmente pode dar um report para o operador para que seja tomada uma decisão a posteriori disso. Por que ela pode atuar da forma com que ela te entregue informação primeiro para depois atuar e não faça mitigação automática? Primeiro, pode ser um falso positivo. Segundo, pode ser um processo novo que está se conectando na rede, na planta, que não se tinha visibilidade anterior. E terceiro, pelo aquilo que o Leonardo falou muito bem. A gente precisa tomar muito cuidado quando faz qualquer tipo de intervenção na rede ou em ativos do ambiente industrial, porque isso pode causar paralisações, e aí essas paralisações a gente pode pensar em perda de dinheiro ou até mesmo de vida. Então não dá para ser soluções que tomem decisões automáticas, não dá para ser tão automatizadas as coisas. É óbvio. Por isso que o assessment é importante para que você tenha uma ideia da criticidade daquele segmento, da criticidade daqueles ativos, para aí sim você conseguir fazer algum tipo de implementação. Então, essa solução de network é uma solução que ela faz, que ela te dá uma visibilidade, ou seja, você consegue ter um inventariado da rede, pode mudar. Você tem um inventariado dos seus ativos, você consegue saber o que ele tem de vulnerabilidade, o que falta de atualização de patch, coisa do tipo. Então, você tem um inventário da rede. Você consegue entender o comportamento daquela rede do ponto de vista de tráfego. Você consegue, inclusive, bloquear alguns tráfegos, fazer com que naquele segmento você tenha algo de unidirecional apenas. Você consegue fazer aquilo que a norma também, 62443, fala muito, que é microsegmentação de rede. Você consegue fazer esse tipo de implementação e, obviamente, você consegue fazer a mitigação observando, inclusive, os protocolos de comunicação, que são protocolos específicos para o ambiente de automação. Tá? Vamos pular? Vamos falar um pouco de EDR também? Pode pular. Bom, falamos um pouco ali da questão de proteção de redes, de visibilidades, de inventariado, de como a gente consegue identificar os ativos que a gente tem na rede, como a gente consegue proteger o tráfego que chega até esses ativos. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre soluções de EDR para você proteger especificamente servidores, para você proteger uma IHM, para você proteger uma workstation, enfim. Outro dia eu estava escutando uma pessoa de fábrica falando que um ambiente legado é para a gente que é de tecnologia, né? Porque ele, quando compra uma máquina, ele como compra um equipamento, uma caldeira que seja, uma prensa que seja, quando ele compra algum equipamento, ele compra para rodar por 50 anos.
E só tem 10 anos que ele comprou isso. Só que há 10 anos atrás, o Windows que se tinha não é o Windows que a gente roda hoje. Era o Windows mais antigo. As aplicações eram desenhadas para aquele momento. E naquele momento eram o Windows das galáxias, eram aplicações das galáxias, e que hoje, do ponto de vista de tecnologia, ele está desatualizado. Mas isso não quer dizer que seja inoperante, que tenha que ser feita uma atualização. E pensando nisso, que as nossas soluções ela visa proteger exatamente esse ambiente que, do ponto de vista de tecnológico, é um ambiente legado. Então a gente vai dar suporte a ambientes, seja Linux ou Windows, a partir do XP, SPEC 2, por exemplo. Tem um outro ponto que é bem interessante do Nodes, que é para endpoint, que é a questão da compatibilidade com os principais fabricantes. Que fabricantes são esses? Siemens, Rockwell, ABB, esses caras que fornecem, que fornecem equipamento para as plantas. Eles têm algumas normas que são o seguinte: só pode instalar alguma coisa no meu equipamento se eu homologar. Porque se eu não homologar, eu te tiro o suporte dessa máquina. Então, a gente tem uma lista de homologações que são avalizadas pelo fabricante, ou seja, a Siemens com o INCC da vida fez o teste em cima do Nodes, viu que funciona, que não trava, que não tem nenhum tipo de problema, que não está nenhum tipo de intervenção do ponto de vista de processamento. Ok, homologou. Então, para essa solução, você consegue colocar você consegue fazer a instalação dos meus equipamentos que não vai ter problema. É isso que a gente fala de compatibilidade. Né? A gente está falando muito mais do fabricante avalizando as nossas soluções do que, obviamente, a gente tendo feito testes nessas soluções. Outro ponto que é muito importante do Nodes, e aí a gente vai falar do Nodes tanto para server como para workstation, não importa, é a questão E aí você tem a engine do anti-malware, que obviamente isso tem que existir, mas o Application Load Control, lá no começo, eu falei que a informática era a mesma, só que as aplicações é que são diferentes. Quando a gente faz a instalação do Kix for Nodes, ele automaticamente reconhece quais são as aplicações que tem instalada naquele ativo. Então, a partir dali, ele começa a fazer uma proteção também do ponto de vista de aplicação. Ele faz uma outra coisa que é bem interessante também, que é o seguinte: aquele ativo, aquela workstation que está ali na fábrica, que está no chão da fábrica, ele cria uma whitelist ou uma blacklist, ou seja, de aplicações que podem ser instaladas naquele equipamento. O que isso impede? Isso impede de que na madrugada, ou fora de turno, ou em algum outro momento, algum engenheiro, algum terceiro, enfim, instale algum tipo de aplicação, porque parece que não, mas isso é muito comum. Um engenheiro que se conecta à tua planta e precisa fazer algum tipo de manutenção, algum tipo de intervenção, ele instala ali a aplicação dele para poder fazer a extração de dados, a extração de informações de relatórios daquele equipamento, e depois ele vai embora e aquela aplicação fica ali rodando. Então, você consegue, com essa função de Application Control, inibir esse tipo de ação. O Nodes, é importante a gente destacar que ele como ele é desenhado para ambiente nobre, ou seja, um ambiente mais novo, como ambiente legado, ele é uma solução que, do ponto de vista de processamento, é uma solução muito leve, requer muito pouco processamento. Então, ela consegue trabalhar em segundo plano, principalmente naquelas estações, naquelas salas de controle, por exemplo, que o equipamento monitora a pressão, por exemplo, de uma bomba, e que ele faz a atualização on time ali, de 1 em 1 segundo, ele está fazendo a atualização de tela. O agente ele consegue rodar de forma a não interferir, por exemplo, nesse tipo de processo. Ele é um agente muito leve, preparado realmente para esse tipo de ambiente, vai rodar muito em cima desse ambiente. É claro que tem outras features nele, essas features
que tá listada na tela, elas já são embarcadas, não são features que a gente vai adequando conforme a necessidade, não. Ela já está ali embarcada, já é nativa na solução, seja olhando para o ambiente Linux, seja olhando para o ambiente Windows, essas features já estão todas embarcadas. Acho que em um outro momento a gente consegue falar de forma mais aprofundada das duas soluções. Passa, por favor, que eu acho que a gente vai para o Portable Scan. Mais uma, por favor. E essa é uma solução da Kaspersky que, na minha visão, e o que eu já vi de mercado e cliente conversando comigo, ela, junto com o Nodes e junto com a Network, ela cobre muito dá para dizer que a gente está cobrindo aí, sei lá, 80% da camada de necessidade de proteção que você tenha na planta. O que é o Portable Scanner? O Portable Scanner nada mais é do que a licença, ou seja, o agente do Kix4Nodes, só que num dispositivo móvel, num pendrive, por exemplo, em que você vai conseguir fazer inspeção em equipamento que está air-gapped. Então, você tem ali um equipamento que está desconectado na tua rede, mas eventualmente você precisa fazer a inspeção desse equipamento. Depois eu vou dar um exemplo disso. Você tem um engenheiro que vai se conectar à sua planta. Então, ele vai carregar o notebook dele e vai espetar esse notebook na planta para extrair relatórios, extrair dados. Antes de fazer isso, faz a inspeção nesse equipamento. Então, você garante que o equipamento Davi, acho Acho que ele caiu. caiu. Acredito que sim. Enquanto ele se reconecta aí, vamos às perguntas. O que vocês acham? Léo, você me ajuda aí também? Será que conseguimos Claro. responder a todos? Vamos O lá. Eric passou algumas informações aí também. Obrigada, Eric. Deixa eu me organizar aqui para ver qual pergunta que ainda falta ser respondida. Isso. Quais são as principais estratégias que a Kaspersky recomenda para a proteção de ambientes OT, considerando o aumento dos ataques cibernéticos direcionados ao setor industrial? Olha, por favor. Manda, Léo, manda. Não. Vai lá. É até melhor. Legal. Muito boa a pergunta. Foi a pergunta do Sullivan, certo? Desculpa, pessoal, caí aqui. Foi do Jefferson. Jefferson. Ô, Davi. Bem-vindo de O que volta. aconteceu? Simplesmente caiu. A gente Agora estava segue. passando pelas perguntas enquanto você tinha caído Isso. rapidinho. O Jefferson fez uma pergunta bastante interessante aqui, com relação a o que a Kaspersky olha em termos de estratégia e recomenda para a proteção desses ambientes de OT, considerando aí o aumento no ataque cibernético no âmbito industrial. Um pouco daquilo que a gente estava falando agora. Sempre é óbvio que a gente precisa entender que ativos são esses, entender a topologia da rede. Mas quando a gente pensa em ambiente de automação, a gente tem que ser bem customizado. A gente tem que entender a topologia, entender o que a gente está falando. Mas basicamente a gente vai pensar, se a gente está falando de uma workstation, se a gente está falando de um server, a gente vai falar do Node para fazer a proteção. E se a gente está falando de rede em si, a gente vai pensar no network para fazer a proteção do tráfego, enfim, a inspeção desse tráfego e a proteção em cima dele. Tá? Muito bom. Pode deixar passar a parte de inteligência de ameaças para o setor industrial, visto que os players do setor industrial eles estão espalhados pelo globo inteiro. Então, se eu uso Siemens aqui e descobriram uma campanha maliciosa afetando o leste europeu, que envolve Siemens, como o Leonardo bem colocou mais cedo. Eventualmente, esse ataque vai chegar aqui e o meu ambiente pode se pôr vulnerável caso eu não tenha essa visibilidade, essa inteligência avançada. Perfeito.
Tá. Em tempo, pessoal, eu deixei no chat um hot site que nós temos, em que ele narra a jornada, como eu falei lá no começo, de 8 passos, ele elenca 8 passos, que são 8 passos importantes do ponto de vista de maturidade de cibersegurança. É um hot site totalmente interativo. Cada ponto que você vai clicando, ele vai mostrando para você o que fazer, quais são as melhores práticas, de acordo com as normas. E aí, obviamente, vai falando onde encaixa alguma solução Kaspersky para isso, enfim. E aí, bom, o que eu ia falar também, antes de cair, já finalizou ali. Já cobriu, Davi? Outra pergunta, eu já cumpri minha tarefa, vocês têm outra Não, pergunta. legal. E legal. fica aí aberto aí a possibilidade de uma agenda, enfim, futura com vocês para falar melhor. Com certeza. Obrigado, Davi. Foi excelente, muito bom. Tem uma Estamos pergunta aqui todos à disposição aqui. do Thiago ainda para o Davi aqui, Vamos o lá. Renata, que é Sim. sobre o Kix for Networks. Ele faz monitoramento de quais camadas de rede? Deixa eu ver quais outros estão faltando. Mas se quiser ir respondendo, Davi. Tá. Cara, ele vai fazer uma inspeção bem profunda dos pacotes, mas prioritariamente pensando nos pacotes no protocolo industrial. Quando você conecta ele num switch, na porta espelhada do switch, o que ele faz? Ele não interfere no tráfego, na verdade, ele passa a consumir aquele tráfego. O tráfego passa por ele do ponto de vista em que ele faz a inspeção desse tráfego. É importante destacar o seguinte: ele não está em linha. Ou se der alguma pane nele, se ele parar por algum motivo, sei lá, falta de energia, sei lá, se ele parar por algum motivo, a tua rede não para, ele está só espelhando aquele tráfego, está consumindo aquele tráfego e fazendo a inspeção de tudo que acontece naquele tráfego. Ele, obviamente, até consegue fazer alguns tipos de intervenções, como eu falei, tipo, você quer criar um diodo de dados, você quer que tenha um segmento de rede que ele tenha um fluxo de dados apenas unidirecional, ele consegue implementar isso. Eu preciso fazer uma inspeção porque eu tenho um segmento de rede hoje aqui que ele é Modbus, que ele é Profinet, que ele é Profibus. Ele consegue fazer esse tipo de inspeção. Então, as camadas de proteção são as camadas cada vez mais profundas de inspeção. Não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, mas ele vai olhar exatamente protocolos, não só protocolos de OT, como também protocolos de IT, tá? Beleza, Thiago, o que você te respondi? Mais alguma, Léo, por aí? Não, acho que zerou. Bom, Perfeito. vamos lá, então. Marina, agora é contigo. Momento mais esperado da manhã. Vamos lá. Nosso sorteio. Vamos lá. Gente, se tiver mais alguma questão aí, por favor, estamos todos à disposição após o evento. Então, estamos à disposição para agendarmos um call, conversarmos. Aqui, então, vamos lá, pessoal. Todo mundo vendo? Carreguei aqui o documento com todos os participantes presentes. Então, agora a gente vai sortear 3 nomes, um kit para cada um, contendo coisas lindas da Kaspersky e um fone JBL, coisas lindas. Vamos lá, pessoal. Fiquem atentos e quem tiver, se por acaso alguém não está mais aqui, porque vai que, né, caiu alguma coisa, dá uma levantadinha de mão nos comentários, por favor, tá? Vamos lá. Vamos lá, Tiago Silva, José Federli e Kleber Edinaldo Silva. Show! Aí, Estão todos aqui com a gente? todo mundo certo? Tá tudo certo? Vamos lá, cadê as mãozinhas levantadas? Dá um aqui, ó. O Kleber tá aqui. Sim, Kleber. Acho que o José não está. Thiago. José não tá? Não vejo na lista. Então, vamos fazer mais um aqui. Faltou quem, gente? Tiago tá aí? José não Tá. tá? Kleber O tá. Thiago e o Kleber estão. Então, vamos sortear mais um nome? Bora lá. Bora lá.
Saulo Matias. Saulo está por aí? Também não. Também não. Então, vamos mais um nome, gente. Uma galera que saiu. Mais uma vez. Rafael Costa. Está. Aê! Boa! Maravilha! Então é isso, gente. Perfeito. Parabéns aos ganhadores aí do sorteio. Muito obrigada a todos pela atenção, pelo tempo disponibilizado. A gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido, muitas tarefas, muitas entregas, mas mais uma vez agradecemos aí ao Davi, ao Leonardo, ao Eric, a todos vocês. Desejamos excelentes negócios e contem com a gente, tá bom? Para a próxima, nos vemos. É isso aí, galera. Muito obrigada. Se vocês puderem responder nossa pesquisa de satisfação para a gente conseguir Por sempre favor. melhorar para os próximos, a gente agradece muito. Quero agradecer imensamente ao Davi, ao Eric, ao Léo, Leonardo Borba, que são nossos especialistas aqui, que deram uma aula para a gente. Muito obrigada, Kaspersky, como um todo. Renata, sempre muito bem-vinda, né? E falou super, né? A nossa Cicerone de hoje. Muito obrigada.